Meu nome é professora não, né? Eu sou professora e meu nome é Aline. Vocês vão sair daqui aprendendo esse negócio agora, porque agora eu estou brava com o negócio com a menina, tá? Balanceamento de equações químicas, a gente vai lá de novo, tá? Então, por que a gente faz balanceamento? O balanceamento, ele nunca anda sozinho, tá? Ele sempre anda com cálculo estequiométrico e com outras áreas da química, tá? A ideia aqui é ensinar que vocês façam o balanceamento corretamente para quando chegar no cursinho, no Enem, no independente onde vocês forem, vocês já fazerem o balanceamento de cabeça e se preocupar com o cálculo, tá? Porque o cálculo estequiométrico, por exemplo, que é a próxima aula, né? Quando a galera aí do cursinho me chamar de novo, a gente vai fazer cálculo estequiométrico, tá? Que ele não cai, ele despenca em qualquer tipo de prova, tá? E quando for fazer o cálculo estequiométrico, saber ali montar a conta para poder fazer o cálculo e não se preocupar com o balanceamento, tá? Porque toda vez que você olhar para uma equação química agora, você tem que ver se ela está balanceada ou não. Porque se no cálculo estequiométrico você sabe fazer a conta, arrebentou, fez a conta, porém se a equação ela não está balanceada, deu errado, tá? Então o importante é que ela esteja balanceada, tá? O que é estar balanceada? É ter proporções iguais entre reagentes e produtos, tá? Então, ali o meu amigo Lavoisier, ele tá aqui de novo, tá? Ele não é homofóbico também, tá bom? O que eu tenho nos reagentes, eu preciso ter nos produtos, tá? Então, quando eu faço o balanceamento, eu igualo a quantidade dos átomos dos elementos presentes nos reagentes e a mesma quantidade nos produtos. Então, eu preciso igualar, tá? Se eu tenho 5 nitrogênios como reagente, eu preciso de 5 nitrogênios como produtos, tá? Como eu já falei a frase, vou falar novamente. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, não tem como eu ter 5 reagentes, 5 nitrogênios como reagentes e do nada apareceu 8 ali. Da onde veio esses 3 nitrogênios, tá? Então, é só um rearranjo atômico que acontece. Tudo bem? Falando aí de novo do macho, né? A próxima eu vou inventar um com fêmea, para ver se fica menos homofóbica a questão. Método de tentativa, tá? E por que esse método de tentativa chama método do macho, tá? Não é nenhuma questão homofóbica, tá? Por quê? Porque eu começo a balancear dos metais. Na sequência, eu começo a fazer o balanceamento com os ametais. Na sequência, o carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Para quem estudou química sozinho ou viu algum vídeo na internet, a gente faz alguns joguetes com as fórmulas. Para quem estuda exatas, né? Física, química, a gente faz uns joguetes com a fórmula para que a gente lembre depois. Existe uma que chama puta velha não rejeita tarada. Ela me chama do quê? Né? Porque existe uma fórmula dessa, que é a dos gases, né? PVNRT. E né, eu ia ser o quê, né, na aula, mas enfim, tá? Por que hidrogênio e oxigênio fica por último, tá? Por que eles ficam por último aqui? Porque eles aparecem nas equações em quantidades maiores. Então, se eu começar a balancear a minha equação pelo hidrogênio, pode ser que embaralhe tudo e eu não consiga fazer mais, tá? Se eu deixo o hidrogênio e o oxigênio, que aparecem em quantidades maiores, por último, chega um momento que eles até se acertam, que eu nem preciso fazer o balanceamento, eles vão se encaixando sozinho, tá? E vocês vão ver, tá? Eu aqui falei, né, metais e ametais. Carbono, hidrogênio e oxigênio, vocês sabem quem é. Carbono vai estar lá representado pelo C, hidrogênio vai estar representado pelo H e oxigênio vai estar representado pelo O. E os metais e os ametais, quem são eles na minha vida, né? Metais, né? Na tabela periódica, a gente percebe que são todos esses elementos amarelos, tá? Ó, todos esses elementos. A minha tabela está mega desatualizada, tá? Mas eu gostei dessa pelas cores para representar. Então, ó, metal. Quem é metal? Metal é tudo isso amarelo aqui, tá? Então, essa galera aí, ó, sódio, berílio, magnésio, tarará, essa galera são os metais. Então, eles são os que eu
faço o balanceamento primeiro, tá? A sequência, os ametais. Por que os ametais? Ametais são esses roxinhos mais escuros, tá? Então, são esses 11 roxinhos mais escuros aqui. Carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, selênio, bromo, iodo e astato. Você vai perceber que o carbono e o oxigênio estão ali também, tá? Mas pela ordem, deixa eles para depois. O que eu né, quis dizer, ali, voltando ali no macho, quando a gente faz, né, essas relações, até com a tabela periódica também existe, né? A gente tem essa família 6A aqui, que é a família do oxigênio, que ela é conhecida como a família dos 7 porquinhos. Se você teve aula com o Diego, você aprendeu diferente, mas comigo é mais light, tá? Então, você tem aqui, para você não esquecer, essa dos 7 porquinhos, aí você tem a do 2A, eu só vou nas leves, tá? Não vou ser as outras, não. Aí a gente tem aqui, ó, Bela Magrela casou com o senhor Barão, tá? É uma maneira da gente decorar as coisas, né? Porque se a gente pensar que a gente tem aí química, física, biologia, matemática, português, inglês, para a gente arrebentar no vestibular, algumas coisas facilitam, como saber algumas fórmulas, a gente fala decorar, né, no caso. Você decorou a tabela periódica? De jeito nenhum. Claro que não, né? Mas algumas coisas, quem é da família 2A? É a família da Bela Magrela. Então, tá, berílio, magnésio, cálcio, tarará, né? Os 7 porquinhos, tá? Oxigênio, enxofre, selênio, nanana. Então, voltando lá no macho, não foi de maneira nenhuma pejorativa, de momento nenhum, quem me conhece sabe disso, tá? Simplesmente para você não esquecer, e você não vai esquecer pelo jeito, né? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos trabalhar agora, então? Não esquece que você pode abrir o microfone e perguntar qualquer momento para mim, tá? E eu preciso da ajuda de vocês para fazer o balanceamento, tá? Vou fazer esses 2 exemplos para a gente fazer os exercícios ali na frente, tá? Então, lembrando da regra lá do macho, tá? Metal a metal. Gente, a minha letra é péssima. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Eu não tenho metal aqui, mas eu tenho nitrogênio, que é um ametal, tá? Então, eu vou começar o balanceamento pelo nitrogênio, tá? Quem que separa os lados em uma equação química? Quem separa os lados é essa seta aqui, tá? Então, ela indica quem é reagente e quem é produto. Beleza? Então, tá. Então, quantos nitrogênios a gente tem aqui desse lado esquerdo, aqui dos lados dos reagentes? Vai ter um número aqui, né? E esse número que está aqui é o 2, né? Deste lado aqui, eu não tenho um número aqui deste lado do nitrogênio. Então, significa que eu tenho apenas um nitrogênio, tá? Antes de fazer, eu vou analisar o hidrogênio também, tá? Então, hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios, tá? E agora eu tenho aqui do outro lado 3 hidrogênios, certo? Então, pela regra, eu vou começar pelo nitrogênio, que é o meu ametal. Então, se eu tenho 2 nitrogênios aqui, eu preciso de 2 nitrogênios desse lado, tá? Eu não posso colocar um número pequeno aqui. Toda vez que eu for fazer o balanceamento, eu tenho que colocar um número grande aqui na frente, tá? Então, se eu tenho 2 nitrogênios, eu preciso ter 2 nitrogênios desse lado, tá? Só que o que acontece quando eu coloco esse número grande aí na frente? Quando eu coloco esse número grande aí na frente, eu multiplico tanto nitrogênio quanto hidrogênio, tá? Só que eu já tinha um número para o hidrogênio aqui. Era 3. Só que a partir do momento que eu coloquei esse 2, eu vou multiplicar esse 3. 2 vezes 3, quantos hidrogênios eu tenho agora? Eu tenho 6, né? Eu preciso colocar aqui no hidrogênio um número que eu vou multiplicar por 2, porque eu já tenho 2 desse lado aqui, ó, e eu consiga chegar em 6. Que número que multiplica por 2 que dá 6? Seria o 3?
seria o 3, como a regra do ano. Seria o 3, né? Então, o que aconteceu aqui? Eu igualei o nitrogênio, colocando um 2 na frente. Eu nunca vou mexer no número pequeno. Ah, não, sai esse 2 daqui, risca ele e coloca outro número. Não, eu nunca mexo no pequeno. Vai mexer com alguém do seu tamanho, tá? Então, vai mexer com o número lá na frente, tá? Por que esse método aí chama método de tentativa? Porque eu posso errar. Eu posso apagar e fazer de novo. Por isso que ele é de tentativa. Eu vou tentar até eu acertar, tá? Então, vamos ver como é que ficou aqui. Nitrogênio, eu tenho 2 aqui. Quando eu coloquei o 2 aqui, eu tenho 2 nitrogênios também. O hidrogênio aqui, 3 vezes 2, 6. A partir do momento que eu coloquei esse 2, eu acabei multiplicando esse 3. Então, 2 vezes 3, 6. Aqui você vai perceber que não tem número nenhum, tá? Quando não tem número nenhum, é 1. Você pode colocar... Meu, ficou bonito, hein? Você pode colocar o 1, ou você pode deixar sem, desde que você saiba que quando não tem nada ali, significa que tem 1, tá? Falei muito rápido. Posso fazer o de baixo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que deu para entender as ideias principais. É como se cada uma dessas moléculas é como se fossem casas e a gente não consegue dividir uma casa no meio, mas a gente tivesse que multiplicar as casinhas como se fosse um joguinho de preencher, para que na esquerda a gente tenha os mesmos valores que na direita. No caso, quando a gente olha para isso de cara, a gente percebe, olha, eu tenho um N2 na esquerda e na direita só tem um N. Então eu preciso de outro N na direita. Então vou multiplicar por 2. Só que o N está na mesma casa que o H3. Então quando eu multiplicar por 2, todo mundo da casa vai se duplicar. O H3 vai virar H6. Então eu vou precisar ir lá no H, que tem um H2 ali, e eu vou ter que fazer alguma coisa, multiplicar ele por algum número, para conseguir chegar no 6H. E aí a gente multiplicou por 3 e aí a gente consegue balancear essa equação. Sim, exatamente. Nada melhor como um futuro professor de matemática, né? Para ajudar na vida. É isso mesmo, a ideia. Porque, por exemplo, eu não posso tirar esse 2 que já existe aqui no oxigênio e colocar um outro número. Eu só posso mexer na frente, né? Que ele está falando de multiplicar aí as casinhas. Eu não posso dividir uma casa no meio. Eu só posso aí colocar um número grandão. Lembra, não mexe com o pequenininho, vai mexer com alguém do seu tamanho. Então, você vem balanceando aqui na frente, tá? Quando você for fazer um exercício desses de cálculo, depois a gente vai fazer, mas a sua primeira coisa você olha para a equação química e fala, será que ela está balanceada? Como que você vai saber se ela está balanceada, né? Então, lembrando do nosso macho, né, que vai ficar na história do planeta, aqui eu só tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, o mesmo eu tenho do outro lado, carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, aqui pela regra, eu começo pelo carbono, tá? Então, eu tenho um carbono desse lado, eu tenho 2 carbonos desse lado. Eu vou até colocar para a gente... Vocês vão ver por que é tentativa a vida, tá? Um carbono desse lado, um carbono desse lado. Hidrogênio. Eu tenho 4 hidrogênios desse lado. E agora vamos ver quanto hidrogênio eu tenho do lado de lá. Eu tenho 2 hidrogênios desse lado. Oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios desse lado. E eu tenho 2 mais, quando não tem número, é 1. Então, eu tenho 3 oxigênios daquele lado. Bom, pela regra do macho, eu começaria pelo carbono. Mas o carbono tá ok. Então, não vou mexer com ele, tá? Então, na sequência, eu vou mexer com o hidrogênio, tá? Então, eu tenho 4 desse lado e eu tenho 2 desse lado, tá? Então, eu vou mexer onde está menor, né? Para poder igualar do outro lado. Então, eu tenho que... Se eu tenho 2 aqui, que número que eu tenho que colocar aqui para multiplicar esse 2 e virar 4? 2, né? Isso mesmo, 2. Você pensou. Só que, uma vez que eu coloquei 2 aqui,
Tchananã. Esse hidrogênio vira 4, porém, 2 vezes 1, 2. Com 2 que tinha aqui, meu oxigênio vai para 4, tá? E do lado de lá, eu só tinha 2 oxigênios, né? Como que eu vou arrumar esse oxigênio agora? Vou colocar um 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Para ficar bonito, para dizer que eu terminei, um aqui, um aqui. Beleza? Tranquilo? Belezinha, belezinha? Sim, sim. Sim, sim. Vou tentar fazer mais... Deixa eu ver. Isso, tem mais alguns exemplos aqui. Às vezes a vida é simples assim, às vezes ela quer te sacanear, né? Mas você vai dar a volta por cima. Por que que eu tô falando isso? Eu tenho aqui H5 e tem mais um H solitário aqui, né? Mas ele não vai te amedrontar só porque ele tá sozinho nesse momento, tá? Então vamos contar aqui, ó. Carbono. Você tem quantos carbonos aqui desse lado? 2. Quantos carbonos você tem depois da seta? Não tem número nenhum aqui. Você tem 1. Hidrogênio. Você não vai se assustar com ele. Você tem 5 aqui, só que você tem um lobo solitário aqui, né? Então, 5 mais esse 1 aqui, 6. Do lado de lá, eu tenho só 2. Então, vou colocar 2 aqui. Eu tenho também oxigênio. Oxigênio aqui. Eu tenho um oxigênio aqui, mais 2 oxigênios aqui. Então, eu tenho 3. Do lado de lá, eu tenho 2, mais 1. Eu tenho... Vou pôr aqui do lado, tá? Tenho 3 também. Tá. Lembrando do macho, que a gente não vai esquecer nunca mais mesmo. Vou começar pelo carbono, né? Porque aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, eu venho aonde tem carbono e coloco um 2. Então, esse C, que era 1, passa a ser 2. Fazendo isso, o que que você fez também, né? 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Então, o oxigênio passa a ser 5, tá? Pela regra do macho, a gente vai arrumar o hidrogênio. Eu tenho 6 desse lado, vou arrumar o lado de lá. Então, se eu tenho 6 aqui, aqui eu tenho 2, preciso colocar um número aqui na frente que vai multiplicar o 2 e vai dar 6. Então, esse número é esse mesmo que você pensou, que é o 3. 3 vezes 2, 6. Isso aqui não é 12 não, tá? Então, aqui vira 6. Só que, a partir do momento que eu coloquei um 3 aqui, eu já zoei a vida do hidrogênio, ou do oxigênio. Então, 3 vezes 1, 3. Aqui eu tinha 2 vezes 2, 4. Então, 4 mais 3, agora eu tenho 7 oxigênios. Tá vendo que a vida do oxigênio não é fácil, por isso que ele fica por hoje. Ficou um 7, parecendo que foi minha prima de 3 anos que fez. Pronto. E como é que tá a vida aqui desse lado? Vamos ver como é que tá a vida aqui desse lado. Eu tenho... Cadê? Nem sei onde que tá, ó, bendito. Eu tenho aqui 1, com mais 2, 3. Preciso ser inteligente agora. Por que que eu preciso ser inteligente agora? Porque eu tenho um oxigênio sozinho de um lado e eu já tenho 2 do outro lado. Se eu colocar algum número aqui, além de eu ferrar o carbono e o hidrogênio, vai ser difícil eu somar ali para dar 7. Porque eu tenho 7 lá do outro lado. O que que eu posso fazer da minha vida? Me ajuda. O que que eu posso fazer da minha vida? Que tal pensar no oxigênio que tá ali, aquele O2 sozinho lá na frente? O que que eu faria com ele, coitado?
Vamos dar um 3 de presente para ele? Vamos dar um 3 de presente para ele. Por quê? 3 vezes 2, 6. Você já tem um aqui, ó. 6 mais 1, 7. Carbono tá ok, hidrogênio tá ok, oxigênio tá ok. Vida plena e feliz, tá? Então, a gente... vou colocar um aqui na frente para saber que tá tudo ok, que nós terminamos, né? Saber ali as quantidades e, opa, tem oxigênio aqui, tem oxigênio lá, mas se eu mudar aqui, eu vou mudar a vida de todo mundo, né? Saber ali igualar, né? Os dois lados, mas tem que pensar aqui, né? Porque a partir do momento que eu colocasse um número aqui, eu ia mudar toda a estrutura daqui, tá? Então, vamos pro de baixo, né? Porque se você já se assustou que o hidrogênio estava sozinho aqui, imagina agora que tem parênteses, né? Quando tem parênteses, a gente faz o quê? Minha mãe mandou, né? Isso faz minha mãe mandou, que caiu, caiu, e a vida é assim, né? Não, não é isso, tá? Como que a gente vai fazer aqui? Eu tenho agora alumínio. Deixa eu colocar aqui. Olha, com a mão direita é um caos. Eu tenho alumínio, eu tenho enxofre, eu tenho cálcio, eu tenho oxigênio e eu tenho hidrogênio. Eu tenho dois metais, tá? Que é o alumínio e o cálcio. Aqui. Eu tenho um ametal, que é o enxofre, tá? Eu tenho oxigênio e eu tenho hidrogênio. Muitas vezes acontece uma confusão aí quando aparece o SO4. Mas não é o mesmo elemento, SO4? Não. Por que não é o mesmo elemento, SO? Porque as duas letras são maiúsculas, tá? Então, enxofre é uma coisa e oxigênio é outra. Se fosse o mesmo elemento, seria igual cálcio, tá vendo? Ó, uma maiúscula e a segunda minúscula. Tá? Assim é o mesmo elemento, tá? Mas assim é o enxofre sozinho e o oxigênio sozinho, tá? Do lado de lá da seta, é óbvio que eu tenho as mesmas coisas. Eu vou colocar do jeitinho que eu coloquei lá, tá? Alumínio, cálcio, bonita. É minha prima de 3 anos que escreve feio assim, quando ela fica aqui do meu lado, é ela que escreve. Oxigênio e o hidrogênio, do jeito que eu fiz ali. Então, vamos começar aqui o BO. Alumínio. Quantos alumínios eu tenho aqui do lado esquerdo? Se aparece um 2 aqui, é porque eu tenho 2. Alumínio, quantos que eu tenho aqui? Se não tem número aqui, 1. Ficou um bonito. Cálcio, vamos lá. Cálcio, tararara, cálcio. Se não tem número aqui, 1. Então, cálcio eu tenho 1. Cálcio, se não tem número, é 1. Mas tá bonita a vida, né? Tá perfeita. Enxofre. O que acontece com enxofre? Ele não tá dentro do parênteses? Dentro do parênteses não tem um 3? Então, esse 3 multiplica o enxofre e multiplica o oxigênio, tá? Cadê o matemático aí do Jailson? Propriedade distributiva, tá? É o mesmo princípio. Então, 3 vezes S, eu tenho 3 enxofres. Do outro lado, eu só tenho um enxofre. Ok. Oxigênio, 3 vezes 4 é 12. Porém, do outro lado, eu tenho mais 2. Então, se eu tenho 12 aqui, com mais 2 aqui, eu tenho 14. Briga comigo aí se eu errar as contas, hein? Pode ser que eu erre as contas. 3 aqui, ó, mais 4. 3 mais 4, 7. Certo? Tá, né? Hidrogênio agora. Hidrogênio, eu tenho 2 aqui. E do lado de lá, eu tenho 3. E agora, José?
que a gente vai fazer nesse problemão todo? Não esquecendo da nossa regra do metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Vou começar pelo metal. Como eu falei, eu tenho 2, alumínio e tenho cálcio. O alumínio tem 2 aqui, do outro lado só tem 1. Então, vou colocar um 2 aqui. É um 2 bem bonito, né? O que esse 2 faz na vida da gente, né? Ele arruma o alumínio. Legal. O alumínio fica 2. Porém, ele multiplica o O e multiplica o H. Lembrando que o O já está vezes 3 e o H também já está vezes 3. Então, 2 vezes 3, né, do O, eu fico com quantos oxigênio aqui desse lado? 6 mais 4. Quanto que é 6 mais 4? 50, né? Depois do macho pode tudo. 10. Quem eu baguncei? Baguncei o hidrogênio nesse momento, né? 3, já tinha aqui, né? 2 vezes 3, 6. O coitado do hidrogênio, que era 3, vira 6. Tá? Por isso tentativa, porque a gente fica apagando toda hora e arrumando, tá? Tá, arrumei o alumínio e ferrei a vida do resto, né? Cálcio, tem um? Tem um. Ok, deixa quieto esse negócio aí. Enxofre. Enxofre eu tenho 3. E desse lado eu tenho 1. Logo, eu vou fazer o quê? Vou colocar um 3 aqui. A partir do momento que eu coloco um 3 aqui, eu vou multiplicar o cálcio que estava quieto. Arrumei o enxofre e ferrei mais ainda o oxigênio, né? Então, vamos fazer os cálculos aí. Cálcio fica 3. Deixa eu arrumar. Cálcio fica 3. O enxofre, bonito, que era quem queria arrumar, tá perfeitinho com 3. Porém, aqui, 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho 12 desse lado com 6 daquele lado, certo? Vai dar os 18. Vai dar 18. Obrigada, hein, Jailson. É um 18 bem bonito, viu, gente? Porque é uma pessoa canhota fazendo com a mão direita. Isso, né? Não ferrei mais ninguém. Ah, não, ferrei, né? Porque eu ferrei o cálcio. Eu preciso arrumar o cálcio agora. Eu vou arrumar o cálcio antes de eu chegar no hidrogênio. Essa bênção de enxofre ferrou o meu cálcio. Então, o meu cálcio aqui tem 3, desse lado só tem 1. Então, eu vou colocar um 3 aqui. Só que se eu coloco esse 3, o que eu faço, gente? Pode brigar. O que eu faço quando eu ponho esse 3? Eu arrumo a vida do cálcio, termino de ferrar com o oxigênio, né? É tipo a gente na quarentena, tá ruim, mas dá para piorar. Aí vem o hidrogênio aqui. Beleza. Então, 3, cálcio, já arrumei aqui, tá bonito. Aí eu caguei aqui o oxigênio. 3 vezes 2, 6. 6 com 12, que já tinha desse lado de oxigênio. Quanto que é, gente? 6 com 12, 18. Aí. E aí, no caso, a gente, nesse finalzinho, arrumando o cálcio, a gente conseguiu resolver o problema de todo mundo. Porque Exatamente. Aqui a gente consegue ver também que com hidrogênio vai dar certo, né? A gente tem um 3 ali atrás, ou 2 na frente, a gente vai ter 6 hidrogênio. 6. E aí, a regrinha ajudou nós nessa, porque se não fosse a regrinha, a gente tivesse que testar, começando do oxigênio ou do hidrogênio, ia dar ruim. É exatamente isso. Você viu, ó, só porque o que o Gelson falou. Nossa, acabou? Acabou, ó. É que ficou uma caca, tá, gente? Mas eu sou melhor que isso. Alumínio 2, alumínio 2. Cálcio 3, cálcio 3. Enxofre 3, enxofre 3. Oxigênio 18, oxigênio 18. Hidrogênio 6, hidrogênio 6. Aqui é um 1, tá? Ficou bem bonito. Por que essa regra não começa de oxigênio e hidrogênio? Porque pode acontecer o que acontece aqui. Eles são muitos, né? Eles são em muita quantidade e divididos. Então, pode ser que aconteça o quê? Você acaba se perdendo. Mas o que eu falei, lembra? Pode ser que você acabe ajudando
né, a regra acaba te ajudando, porque eu nem precisei ali arrumar o oxigênio e o hidrogênio. Quando eu cheguei na vez deles, já tava arrumado, né, no caso, já estava ali, já estava certo. Então, eu não precisei igualar eles, já chegou um ponto que eles estavam ok, tá? Dúvidas, perguntas, me xinga. Vai, esse é o momento de vocês. Acho que uma dica bem legal para quando a gente lembra do macete, por exemplo, a gente lembra lá, macho, metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio, mas na hora a gente não lembra necessariamente quem é o metal ou quem é um ametal. Então eu acho que mesmo nesses casos, saber disso ainda é muito útil, porque mesmo sem saber com certeza quem é metal ou ametal, a gente sabe quem é carbono, quem é hidrogênio e quem é oxigênio. Então a gente deixa eles pro final. Se você sabe que carbono é C, hidrogênio é H e oxigênio é O, você sabe que eles vão ser por último, né? O oxigênio é o seu vilão, ele sempre vai ser o último, tá? O hidrogênio, penúltimo, e o carbono ali no meio termo. Os outros elementos, se você fizer, o nitrogênio na frente do alumínio, se acontecer isso, não vai dar tanto erro se você fizer o oxigênio primeiro, por exemplo, tá? Mas olha quanto elemento amarelo tem. É claro que ninguém vai usar disprósio numa conta dessa, tá? O que costuma usar, né? Essa galera aqui, ó, a bela magrela, como eu falei, né? Essa galera aqui, ó, magnésio, cálcio, sódio, potássio. Essa é a galera que costuma aparecer. Cobre, zinco, alumínio, que tá aqui, ó. Esses são os elementos que costumam aparecer, tá? Porque eles são bem reativos, então são os elementos que costumam aparecer nessas equações. Aqui, os ametais são 11, tá? Mas difícil aparece astato, difícil aparecer iodo, selênio, por exemplo, né? Costuma aparecer essa outra galera aqui, né? O carbono e o oxigênio você já manjou, né? Costuma aparecer esses outros, tá? Então, é claro que a gente não vai decorar a tabela periódica, né? Mas saber ali quem costuma aparecer, quem costuma estar sempre presente nessas equações, tá? Eu não sei nem que a hora. Faço. Show, tutora. Show, tutora, quem tá falando? Não reconheci pelo menos. Renan aqui, ó. Ai, o Renan, que saudade. E aí, tutora? Tava assistindo aqui quando eu tava voltando pra casa. Ainda bem que você assistiu agora. Assistiu um pouco antes. Cheguei aqui, acho que era umas 7h20. Então tá bem. Tá bem. Não pegou o barraco. Você nem pegou o barraco dela. Nem pegou o barraco. Você tava no barraco, Júlio? Eu tava. Nem me defendeu. Você é de história? Você tinha que mostrar pra menina o que era homofobia. Eu entrei e o bicho já tava pegando, deu nem tempo, Lutumira. Aí as meninas já cortaram. A menina não quis discutir socialismo, que droga. homofobia comigo. Pô, vejo o barraco, que droga. Que eram gravações, então eu suspeito que se bobear nem era a menina. Sabe lá Deus. Não duvido nada. Eu vou fazer só um desses daqui e vou pôr os outros na... Esse daqui é legal também. É que eu queria mostrar o simulador, mas eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Depois do barraco. Ó, eu vou fazer... Professor. Oi? Fechou. Eu vou fazer esse. O outro que tá ali na frente rapidinho e vou mostrar o simulador para vocês, tá? Certo. Considerando-se a equação química não balanceada, eis a equação química aí, e admitindo-se no balanceamento o coeficiente 6 para cada produto. O coeficiente de cada reagente será respectivamente. Vamos lá, bem o Brasil. A equação não está balanceada, ele está te falando aqui. Então, o que a gente vai fazer é o balanceamento. Admitindo-se no balanceamento o coeficiente 6 para cada produto. 6 eu sei o que é. Que é esse número aqui. Quem é o produto? É quem está antes ou quem está depois da seta?
É esse mesmo. Quem que é o produto? A questão fala no balanceamento o coeficiente 6 para cada produto. O coeficiente de cada reagente será. No caso, o coeficiente, quando a gente aprende sobre isso na matemática, a gente vê que é um número que a gente coloca atrás multiplicando. Então, se eu entendi No bem. caso de química, ele vai na frente. Aham. Então, se eu entendi bem, a gente vai ter que entender essa lógica de multiplicação e descobrir quem é o coeficiente de cada reagente. No caso, quando ele fala de cada reagente, eu acredito que ele está falando do magnésio e ele está falando do cloreto de hidrogênio. Não Esses sei se são os seria reagentes. correto chamar assim. Uhum. Tá. Então, basicamente, a gente tem que descobrir o pessoal da esquerda. Isso. E ele está te falando aqui que o coeficiente 6 foi adotado para cada produto. Produto é quem eu tenho depois da seta. E se foi adotado Direita, 6, ele pra está te cada um daqueles. afirmando... Pode falar. Não, é Pode justamente falar, isso. Então tem um 6 ali na direita de cada um daqueles produtos. No caso, É, tem isso aqui é o um 6, viu? MgCl2 e o hidrogênio 2. Tem um 6 ali na direita de todo mundo. E agora a gente tem que fazer aquela continha, né? Pensar, olha, quantos magnésios tem ali na direita, contando com esses 6 atrás, multiplicando, levando em consideração ali o hidrogênio, o cloreto, o cloro 2. Tô com cloreto na cabeça. E a gente encontra agora os coeficientes na esquerda. E aí, no caso, Exatamente. vão ser 2, justamente porque se for pensar em casas, na esquerda eu tenho 2 casas. Tem a casa do Mg e a casa do HCl. Exatamente o que vai acontecer aí. Deixa eu só terminar de... Isso aqui é um CL, viu, gente? Ficou bonito. CL e H. É exatamente o que o Jesus está falando. O coeficiente é o número que vai multiplicar. Em matemática, ele só se posiciona num lugar diferente, né? A gente está falando de balanceamento, de reação química. O 6, ele vem aqui na frente, né? E a gente vai adotar o balanceamento, tá? Para descobrir quem vai ser o número do magnésio e do HCl aqui, tá? Lembrando que, respectivamente, é na ordem dada. Então, primeiro do magnésio, depois do ácido clorídrico, tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho um magnésio, tenho 6 magnésios, porque esse 6 está multiplicando. Eu tenho um cloro desse lado, e eu tenho 6 vezes 2, eu tenho 12 cloros desse lado. Eu tenho um H desse lado, e eu tenho 6 vezes 2, eu tenho 12 Hs desse lado. Claro que eu preciso fazer um balanceamento para poder igualar o lado esquerdo, que a gente já percebeu que não está igualado, né? Então, começando pelo meu metal magnésio aqui, eu sei que tem 6 do lado direito e eu preciso de 6 do lado esquerdo. Ele tá sozinho, ó, beautiful. Venho aqui e coloco um 6. Então, magnésio, consegui 6 aqui, né? E agora eu preciso arrumar o cloro e o hidrogênio, né? Cloro 12, hidrogênio 12. O que eu faço? Não tem nenhum número para multiplicar. O que eu faço? Colocar um 12 ali e aí Taco todo mundo 12. também. Por que taco-lhe o 12? O H tá vezes 1, vezes 12, 12. O cloro tá vezes 1, vezes 12, 12. Então, o cloro passa a ser 12 e o hidrogênio passa a ser 12, tá? Então, respectivamente, a gente tem 6 e 12. Ok? A Camille acertou, hein? Ela foi na C. Você é o bichão, hein, Camille? Tá demais, hein? Ah, é fácil, né? Que é o quê? Segura essa menina aí, hein? Ó, eu vou fazer só mais um para não acabar com a sexta-feira de vocês. Vou fazer esse daqui porque eu achei ele legal. Tipo, eu achei legal fazer, né? Mas esse primeiro e esse último aqui, que é dissertativo, eu vou colocar lá na folhinha do exercício, tá? É um exercício do Mackenzie. Então, tem essa imagem bonitinha. Supondo que os círculos vazios e cheios
respectivamente, signifiquem átomos diferentes, tá? Então, o círculo aí verde dentro branco, vou dizer assim. Agora vamos chamar do quê? Falei branco e o outro vai falar cinza. Agora, bom, enfim. São elementos diferentes. Então, essa bolinha aqui representa um átomo e essa outra bolinha aqui representa um átomo. Cheio e vazio ficou perfeito, tá? Não, também. O esquema anterior representará uma reação química balanceada se substituirmos as letras X, Y e W, respectivamente, pelos valores. Tá, respira. E vamos pensar. Eu preciso substituir as letras por números, de uma maneira que esta equação fique balanceada. Pô, mas cadê os N, os H, os C, os caramba das letras? A gente tem bolinhas no lugar agora, tá? Mas o que eu vou fazer? Antes da seta, eu tenho duas bolinhas cinzas. Vou falar cinza, tá? Que pra mim ela tá meio azulada, meio cinza, sei lá. Eu tenho duas bolinhas aqui, nesse tom aqui. Depois da seta, eu só tenho uma. Então, eu preciso igualar o lado de lá. Se aqui tem uma só, que número que eu tenho que colocar aqui para eu ter duas? Eu não posso desenhar bolinha. Eu tenho que colocar um número. Então, eu vou vir aqui no lugar do W, eu vou pôr embaixo, tá? Põe em cima, fica mais bonito. E vou colocar um 2. Por que raios que a Aline está colocando esse 2 aqui? Porque deste lado, eu tenho duas bolinhas aqui, nesse tom azulado, cinza, sei lá o que o diabo que é. Aqui neste meio, eu só tenho uma. E eu preciso que seja igualado ao lado de lá. A partir do momento que eu coloco um 2 na frente, essa bolinha azul aqui, cinza, sei lá vira um 2. Só que eu tenho uma, duas, três bolinhas que ele chama de vazia, né? 1, 2, 3. Vezes 2, quantas bolinhas vazias eu tenho agora? Eu tenho 6. Eu preciso ter 6 bolinhas vazias aqui. E eu só tenho 2. Então, eu vou colocar um número aqui, que vai multiplicar esse 2 para virar 6. Lembra que eu comecei por aqui? Então, significa que aqui está tudo bem, está tudo certo. Porque eu tenho 2 e 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Eu sei que ele é um pouco lunático, tá? Esse exercício. Mas é legal porque às vezes eles colocam esses modelos de Dalton, tá? Então, ele quer que você substitua o X, o Y e o W por números. Você acabou de fazer isso, tá? Então, seria... Cadê? Não tô enxergando. Aqui, né? Ó. 3, 1 e 2. Bugante, né? Pode me xingar, não ligo. Já me xingaram hoje mesmo. Bom, tem umas dicas também legais. Falando de matemática, a gente poderia pensar no seguinte. Olha, a gente tem duas bolinhas vazias, 2 círculos vazios na esquerda, 2 círculos cheios na esquerda, e na direita a gente tem 3 círculos vazios e 1 círculo cheio. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso é, na esquerda eu tenho 2 e 2, e na direita eu tenho 3 e 1, e esses números são ímpares, esses números da direita são ímpares. O que a gente faz para um número ímpar se tornar um número par? É só você pensar, 3 vezes 2, que é um número par, um número ímpar vezes um número par vai dar um número par. 3 vezes 2, olha, 3 vezes 2 dá 6, e aí eu vou ter um número par na direita. Na esquerda, não importa por quem você multiplique, no caso de números inteiros, se é o 2, o 3 ou o 1, se é par, sempre vai ser par. Se você pegar o 2 e multiplicar por 1, vai ser 2, 2 é par. Se multiplicar por 2, vai ser 4, 4 é par. Então, a gente sabe que a esquerda sempre vai ser par. Então, a gente precisa fazer com que a direita seja par também. E o único jeito de fazer isso é multiplicando por alguém par. E no caso, o único número par que aparece aí nas alternativas é o 2. Então, por conta disso, esse raciocínio bem louco, a gente chega que o W, ele tem que ser 2. Eu gosto dos matemáticos, porque eles têm sempre uma visão diferente que pode auxiliar. Nossa, bugou minha cabeça tudo.
Ó, eu vou ajudar a vida de vocês agora. Eu vou parar de compartilhar, peraí. Bugou tudo, bugou tudo. Agora vai desbugar, você vai ver. Peraí. Eu tava entre a C e a D, na verdade, né? Você tá o bichão hoje, hein? O palpite A não, primeira tá eu já acertei, né? Tava bom. Então, Eu gosto fazer o dessa quê? visão do Jailson, de encontrar matemática e ajudar a vida da gente. Existe um simulador que se chama FET Colorado. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Ele é online, tá? Pode ser que a internet não fique muito boa. Tá aparecendo? Não. Tá aparecendo? Não. Ainda não. Deixa ele abrir, tá abrindo aqui pra mim. Ó, a segunda eu já errei, né? A primeira eu já acertei, na verdade. Vai ocorrer um erro aqui. Você vai ver, vou mandar os exercícios e vai acertar. A primeira tava facinho, agora a segunda, misericórdia, bugou minha cabeça toda. Peraí, gente, é rápido, serei breve. Bem, sem problemas. A diferença da primeira questão para a segunda é que a primeira questão é mais visual. A segunda Então. é mais abstrata. É o lúdico, né? Tipo, é o abstrato ali. É. Deixa eu achar aqui a simulação de novo, peraí. Eu consegui fechar a simulação. Matemática é um pouco mais complicado pensar em coisas abstratas. Tanto é que eu tenho mais facilidade em geometria do que em álgebra. Álgebra na matemática é um negócio bem abstrato. Tem o balanceamento pelo algébrico também, é mais difícil. Deixa eu abrir aqui. Calma aí, gente, eu juro que é mais legal do que eu falando, tá, o negócio. Tá aparecendo? Agora tá. Beleza. Deixa ele só carregar, porque ele tá online, tá? O simulador. Eu não consegui baixar ele offline. Pra fazer offline. Aí, abriu, né? Sim. Abriu. Ele é um joguinho, tá? E é para treinar balanceamento de equações químicas, tá? Ele é bem legal, se você quiser ficar treinando. Eu vou abrir aqui na introdução primeiro, tá? O que acontece, né? Você tem aqui a equação e aqui os números para você igualar. Tá aparecendo aí? Sim. Tá aparecendo? Sim. Aqui a gente pode colocar em ferramenta uma balança, tá? Ó, fica o nitrogênio de um lado, o hidrogênio do outro. Aí aqui, desse lado esquerdo, os reagentes, do lado direito, os produtos. A mesma coisa desse lado, reagente e produto, tá? Vamos pensar aí do jeito que a gente acabou de aprender. A gente tem nitrogênio e hidrogênio. A gente não começa pelo hidrogênio, vamos começar pelo nitrogênio. Então, a gente vai fazer a análise aqui, ó. Eu tenho 2 nitrogênios e desse lado aqui eu só tenho 1, né? Hidrogênio eu tenho 2 e do outro lado eu tenho 3. Vou começar pelo nitrogênio, que é um ametal. Então, aqui, ó, se eu tenho 2 aqui, eu vou colocar aqui na frente um 2. Tá vendo que tá tudo bagunçado, ó? Fiquei com 6 hidrogênios do lado dos produtos e do lado dos reagentes 0. Tá vendo que a balancinha vai dando, né, uma pesada desse lado? Sim. Ó, ele já até te falou quantos hidrogênios você tem, né? Ó, 2 vezes 3, 6. Você precisa de 6 hidrogênios desse lado. Então, você vem aqui, ó.
3 hidrogênios. Aí você acha que tá tudo finalizado, né? Porque deu 6 aqui, 6 aqui. Você colocou 2. Mas por que diabo que o nitrogênio não tá 0 desse lado, se eu já tenho 2 aqui? Este joguinho precisa colocar aqui, ó, o 1. Tá vendo? Ó, você colocou 1, fez uma carinha feliz. Se você colocar 2, ó, ou colocar outro valor, dá uma loucura nele. Tá vendo? Aí você acertou. Aí você pode ir pro próximo. Tá, pode ficar aí. Tem esse e tem o jogo. Vou abrir o jogo, tá? Para não ficar aqui o dia inteiro. O jogo... Vamos ver se o jogo vai abrir. O jogo tem níveis, né? Ó, nível 1, nível 2, nível 3. Aí você abre aqui. Aí já veio uma equação do caramba, né? Aí você já olha aqui. P tem 1. P tem 1. Cl tem 5. Cl tem 3. Mais 2. Opa, tem 5. Mas se ficar assim, tá certo? Né? O que você Não. faz? Tem que colocar o quê, Camila? 1. Tem que colocar um 1 aí, né? Digamos, ó, eu vou fazer errado aqui só para... Tá? Se você colocar no conferir, ó, o que ele te fala? Não balanceado. Aí você pode tentar de novo, né? Vamos lá, vou fazer errado de novo. E aí você pode pedir aqui, ó, explique-me. Aí ele vai te falar por que tá errado. Porque você tem 10 cloros de um lado, 5 cloros do outro. Você tem 2 fósforos de um lado e 1 fósforo do outro. Aí você pode ver a resposta. Ah, então quero ver a resposta certa. Manda aí para mim. Aí ele te fala qual que é, ó. 1, 1 e 1. É bem legal, assim, tem níveis. Aqui, ó. Tarará, você pode aqui, ó. H2, H2. O2, O1. Você vem aqui e arruma o oxigênio. Só que aqui você bagunçou o hidrogênio. 2 vezes 2, 4. Então, eu preciso de 2 aqui. Se eu deixar assim, tá errado, ponho 1. Vou conferir para ver se eu acertei. Acertei. Aí você vai fazendo pontos, claro, e tal, né? Ó, tá vendo aqui, ó. Nível 1, desafio 2 de 5, 2 pontos. É legal para treinar o balanceamento. É uma maneira diferente de treinar o balanceamento. Esse FET colorado, tá? Ele tem muitas simulações bem legais para vocês entenderem. Diversos conceitos, química, física, biologia, ele tem até de matemática, tem bastante coisa legal, o FET colorado. Tá? Se vocês quiserem, depois eu coloco o nome desse simulador lá no cursinho. Tá bom? Tinha alguma dúvida, alguma pergunta lá no chat? Eu não consegui ver. Não? A Camille falou que bugou a cabeça dela, mas o que exatamente? Aí você pode falar que eu falo pra prof, ou senão você pode ligar o Mi. O que bugou, Camille? O joguinho mesmo. Tenta ele depois. Você consegue, você nem precisa baixar. Tenta na sua casa fazer ele, funciona pelo celular também. Às vezes é um pouco lentinho pelo celular, mas ele funciona também no celular. Aí você me fala, porque é um joguinho mesmo, você vai tentando, vai errando, vai acertando. Aquele valor na frente, como é online, você vai clicando para aparecer os números, né? Mas é aquela mesma ideia, de colocar o número na frente da letra, tá? É aquela mesma ideia. Professora, qual é o nome do jogo? Eu vou mandar lá. É o simulador do FET colorado e é balanceamento de equações químicas. Aí eu vou mandar lá depois, vou mandar junto com a atividade. Daqui a pouquinho eu já mando. Beleza. Tá bom? Tá. Gente, da minha parte é isso. Entre trancos e barrancos, eu espero que vocês tenham entendido o balanceamento, tá? Ele é bem importante. Quando a galera aí me chamar de novo, eu vou fazer o cálculo estequiométrico, tá? E vocês vão mandar ver, porque nenhum cálculo estequiométrico vai deixar vocês com medo de vestibular nenhum, tá bom? Foi uma legal. A gente agradece pela presença, pede desculpa pelos inconvenientes. Imagina.
nem se preocupa muito com essas coisas. Às vezes a gente encontra pessoas meio maluquinhas da cabeça, que nem aquela Júlia, que talvez nem seja Júlia. Pois é, Ai, nem faz fala o parte. nome dela, Jailson, pelo amor de Deus, que eu já tô com raiva dela já. Faz parte. Eu espero que não tenha atrapalhado quem tentou aprender um pouquinho de balanceamento. Espero que vocês tenham aproveitado. Pode me mandar mensagem, eu estou no grupo do... Muito obrigada, Jennifer, falou que gostou bastante da aula. Depois de ouvir que eu sou homofóbica, foi a melhor coisa do dia. Obrigada, Tem que Alana. chorar, tem que ir para não chorar, né? Tem que ir para não chorar. Galera, Verdade, vamos dar o mãe. exercício assim como o pessoal pediu. Pode procurar, tá? Ele vai com o gabarito, mas se você não tiver entendido alguma coisa, pode me procurar, que eu falo para vocês. Eu já vou mandar, só vou colocar aqueles 2 do slide na folha para complementar, tá? Fiquem à vontade para me procurar. Se mandar 10 horas da noite, eu só vou responder no dia seguinte, mas eu respondo. Eita, nós. Né? Camille, que manda meia-noite. Olha. Que mentira. Tá bom? Valeu, Mirinha. Obrigado, viu? Valeu, Excelente aula mesmo. Valeu. Valeu. Tchau, gente. Obrigada, Muito obrigado. Beijo. E é isso, gente. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem no grupo. Enquanto a gente não tem o Google Sala de Aula, a gente vai mandar as atividades no grupo. E aí, para vocês tirar a dúvida, ver se foi legal e conseguiram aprender, conseguiram pegar. E se não, né, correr atrás pra gente entender. É isso. Eu espero que todo mundo tenha aprendido bastante. E vamos chamar a Aline para uma próxima.